É porque a pessoa entrou na sala. Uau, isso aqui, né? Uau. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Yes. Ô, imprensa sem vergonha, meu Deus do céu. Tá valendo aí? Boa noite. Brasília, 19 horas. Quinta-feira, 29 de agosto. À minha esquerda aqui, a conhecidíssima Elisângela, nossa intérprete de Libras. E à direita, nosso general Augusto Heleno, já conhecido todo mundo aí. Boa noite para todos. É o mais novo do Ministério, o senhor ou o mais velho? Claro que sou mais novo. Vamos lá, você lembra dessa foto aqui, general? Lembro. Olha o que é a imprensa no Brasil, né? Impressionante, impressionante. O UOL, esse aqui do UOL de agora, o UOL, tá aqui, ó. Hospital que operou o Bolsonaro, após facada, fica sem 2 milhões que ele prometeu. O que aconteceu? Nós arrecadamos, por ocasião das eleições, 4 milhões de reais, que eu não usei o fundo partidário. Tá? Nem aquele normal, porque o partido não tinha quase nada, e nem aquele extra, de 1 bi 700, coube 10 milhões do meu partido. Isso é para presidente, governadores, né, deputados federais, senadores, estaduais e tal. O que eu decidi na época? Eu falei o seguinte, olha, como eu só gastei 2 milhões, vou doar os 2 milhões que eu arrecadei para a Santa Casa de Juiz de Fora. Bem, fizemos de tudo. Não conseguimos amparo na lei. Ponto final. Não consegui amparo na lei. Gostaria de doar esse recurso para a Santa Casa, lá de Juiz de Fora. Não é que eu prometi e não cumpri, meu Deus do céu. Eu não tive amparo. Quer que eu arranje 2 milhões agora? Quer que eu faça o que outros presidentes fizeram para arranjar dinheiro para dar para a Santa Casa? Eu não posso fazer isso aí. Então, lamento a notícia. Como eu tivesse prometido, eu tivesse disponível, e resolvi embolsar 2 milhões de reais. Essa, em parte, né, ou em grande parte, é a nossa imprensa brasileira. Agora, a imprensa não fala nada, né? Do Adélio. Não fala nada. Falaram uma boa, vai completar daqui a mês que vem, completar 1 ano da tentativa de homicídio. E vale a pena uma coisa, não, você está sabendo aí. No dia de ontem, o nosso Congresso Nacional derrubou um veto. Um projeto aí chegou na Câmara, chegou para mim, na presença, e eu vetei um dispositivo. O que dizia esse dispositivo aí? Que qualquer pessoa que criar um fake news ou retransmitir um fake news por ocasião das eleições, ele pega uma cana, geral, de 2 a 8 anos de cadeia. 2 a 8 anos de cadeia. Então, por ocasião das eleições, tá? 2 a 8 anos de cadeia. O que o Congresso fez? Derrubou o veto. O pessoal estava pressão enorme em cima de mim, né? Não voto mais em você, me esquece, vou te arrebentar. A questão do abuso de autoridade. Tá? Eu quero saber, você vai fazer o que agora? Você que me ameaça o tempo todo, tá certo? Não estou tocante a veto. Eu não decidi ainda a questão dos vetos. Tá? É dia 5, agora no mês que vem. Depois que eu decidir, daí você me critica, sem problema nenhum. Se eu vetar ou não vetar, você critica, fica à vontade. É um direito teu e vou aceitar numa boa a tua opinião. Desde que não baixe o nível. Baixar o nível eu bloqueio. Tá certo? Então, olha só. A Câmara e o Senado, obviamente, derrubaram o veto. Então, hoje em dia, por ocasião das eleições do ano que vem para prefeito e vereadores, se você, por ocasião das eleições, pegar uma matéria qualquer e passa para um amigo teu, numa rede de transmissão, uma matéria que, porventura, não seja verdadeira, acontece. Né? O que acontece? Acontece. Você pega de 2 a 8 anos de cadeia. Agora, detalhe, geral. Quem comete um homicídio simples, a pena varia de 6 a 20 anos. Então você pode pegar 6 anos de cadeia. Um homicídio simples, você pode pegar 6 anos de cadeia. Tá. Pá, matei o general aqui. 6 anos de cadeia. Tá? E uma pena máxima para o fake news, 8 anos. Então, uma clicada, você pega um clique, você pega uma pena maior do que Nós vamos ter do que um teco. Vamos ter uma despesa enorme para fazer presídio para tanta gente. Né? Agora, detalhe. Que acontece toda hora. General, olha só, quando eu apresento, eu veto e volta para o Congresso, alguém tem que pedir destaque para votar aquele dispositivo. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero problema, nem vou, né, me rebaixar dessa forma aí, tá?
Por favor, você, procure saber, foi deputado, vou dar uma dica, não foi mulher não, foi um deputado lá da Câmara que pediu destaque. Foi um deputado que pediu destaque, da assinatura dele num documento lá, para que isso fosse votado no plenário. E esse deputado, um deputado que fala muito, tá certo? Dá uma dica para você, fala bastante, afinal de contas, é parlamentar, tem que falar mesmo. Ele que entrou com destaque. E a esquerda, né, votou, teve poucos votos contrários, acho que o PSL, meu partido, se não me engano, não votou, que não votando é a mesma coisa que votando contra a derrubada do veto, porque precisa ter 257 votos sim para derrubar o veto. Eu não sei quantos votos foram, vai bem mais de 257, obviamente. Agora procura saber quem foi o deputado que pediu destaque e fez com que, tá certo, a liberdade de imprensa, né, não fizesse valer nesse momento, que a imprensa vive errando. Por que não faz? Por que esse deputado, né, não está brigando, ou tentou na época, né, fazer com que quem escrevesse mentira na imprensa, também o repórter pegar 2 a 8 anos de cadeia? A gente tem diariamente, principalmente eu, reputação, mexe com o familiar, mexe com a avó da minha esposa, mexe com tudo, esculhamba a gente o tempo todo. Mas tudo bem. Vamos descobrir quem foi o deputado que pediu destaque? É bom que vai cair para trás, tá? Eu tenho certeza que você conhece. No Brasil todo mundo conhece deputado, mas eu quero que você conheça e divulgue o nome dele e questione ele. Questione. Então essa questão aí da retransmitir, né, ou criar fake news por ocasião das eleições, já era. Bem, vamos em frente? A semana foi bastante agitada, General. A questão da queimada na Amazônia, né? O senhor passou por lá. O conhecimento que eu tenho é que a selva não pega fogo, porque ela é úmida, não tem vegetação rasteira embaixo. Né? É quase impossível pegar fogo na floresta. Então, o que chegou lá fora é que a floresta estava em chamas e acusaram a gente. Né? Bem, não é verdade. Tá? O incêndio desse ano está abaixo da média dos últimos anos. Lógico, queria que não tivesse incêndio, mas é uma realidade, não vai conseguir ficar livre disso aí. Mas a imprensa brasileira alimentou esse fogo e foi para fora. Tínhamos uma reunião, né? Nós não fazemos parte do G7. O G7 fez uma reunião lá em Paris, né? E o Macron, o presidente ali o presidente da França, aproveitou e fez um escarcéu, me acusou de mentiroso. E depois, duas coisas gravíssimas, né? Ele colocou em jogo a nossa soberania sobre a Amazônia. Dizia que ela estava em aberto, inclusive. Bem, entrei em contato, vários chefes de Estado, o Pineira da Argentina, o da Espanha, que foram como convidados ao G7, conversei com o Trump, entre tantos outros, né? Com outros presidentes aqui da América do Sul, em especial da região amazônica, e isso ao passar do tempo foi desfeito isso aí, tá? Mais uma imagem do Brasil que não ficou bem, e não é fácil você limpar uma imagem de um país, né, acusado de negligência no tocante a incêndio. O que falta à imprensa brasileira? Né? Eu sei que não foi a imprensa que tocou fogo lá naquele roçado, sei disso. Mas publica a verdade. Se publicar a verdade não tem problema. A gente busca a solução. O Exército, as Forças Armadas, prontamente tomou as providências. Agora, a região amazônica é maior do que a Europa toda. Essa divulgação de dizer que a floresta está em chamas, e que inclusive foi objeto de manchete permanente de uma emissora de televisão, isso é uma incoerência total e só acontece na cabeça de pessoas que desconhecem a floresta amazônica e a própria Amazônia. A Europa Ocidental inteira cabe dentro da Amazônia. Imaginem toda a Europa Ocidental em chamas. Então, passa isso na cabeça de alguém. Então, o que acontece na Amazônia, numa determinada época do ano, há focos de incêndio. Não é a Amazônia em chamas. Isso é um exagero que não é nem aceitável na cabeça de pessoas inteligentes. Isso é uma grande bobagem. São pontos da floresta onde surgem os núcleos de incêndio. E nós temos duas coisas para comemorar essa semana, presidente. Primeiro, a ação das Forças Armadas imediata, pronta resposta, altamente competente, trabalhando em cima desses focos de incêndio e debelando a maioria deles. Isso aí também não quer dizer que não vai acontecer um recrudescimento em alguns pontos, mas a ação das Forças Armadas foi absolutamente eficiente,
muito imediata. Isso mostra a capacidade que as Forças Armadas têm de cumprir qualquer missão. Essa missão não é uma missão fácil, porque a Amazônia é gigantesca e os pontos de incêndio ficam longe uns dos outros. Então é uma missão extremamente difícil. E a outra coisa para comemorar foi hoje o lançamento do projeto Enfrente o Brasil, que foi, eu já recebi inúmeros zaps e Facebook e Instagram comemorando o lançamento do programa, e todos sabem que isso é um programa em busca de limpar nosso conceito entre nós mesmos da precária situação da segurança pública, que é uma ação evidente do governo contra a bandidagem, e isso é muito importante. Isso nos eleva o moral da população, sentindo que há uma preocupação do governo em transformar as palavras em ações. Isso é muito bom. A gente vai voltar a falar desse assunto, mas sem deixar morrer a Amazônia, que é muito importante, né? Até no próximo dia 6 agora de setembro, eu vou estar na cidade de Letícia, né, na Colômbia, juntamente com os presidentes do Equador e do Peru também, para a gente conversar, discutir sobre esse assunto, quem sabe um plano para que nós venhamos a usufruir dos bens da região amazônica, preservando o meio ambiente, se preocupando com a nossa soberania, que está ameaçada, não é de hoje, é verdade. Agora, tivemos um encontro na terça-feira com os governadores da região amazônica. Tá? E ali, só um falou em dinheiro, aquele dinheiro, aquela esmola oferecida pelo Macron, tá? O Brasil vale muito mais que 20 milhões de dólares, pelo amor de Deus. Eu havia dito há poucas semanas que alguns países, né, europeus estavam comprando o Brasil a prestação. Já gastaram doaram o Brasil mais de $1 bilhão para cá, ao longo dos últimos 10, 12 anos. Eu te pergunto, o que fizeram com esse dinheiro? Me aponte aí 1 hectare replantado. Uma ação positiva, nada. Grande parte desse dinheiro vai para ONGs, para dinheiro, para a pessoa ongueiro botar no bolso. Alguma parte vai sim, compra matéria de combate a incêndio, etc. Mas essa grana era usada por ongueiros, por isso essa bronca também, né? De que eu tirei. Eu não estou. O problema não é desmatar, é desmamar esse pessoal. Agora, os governadores, né? Estava pronto ali, foi uma conversa bastante franca, aberta, o cumprimento dos governadores foi excepcional, e levei para eles números, né, que eles não sabiam. Eu perguntei ali, vocês sabem quantas áreas indígenas na região amazônica estão prontas para usar uma caneta e ser demarcada? Né? Aproximadamente um pouco mais de 200 áreas indígenas, mais novas 200 áreas indígenas. Quantos quilombolas no Brasil estão na bica para ser demarcado? 900 quilombolas. Quantas áreas de proteção ambiental, parques nacionais, estação ecológica para ser criado ou aumentado? Ou seja, hoje em dia, 14% do território nacional já está demarcado como terra indígena. Se eu demarcar todas essas áreas que estão aí, passa para 20%. Imagine, 20%. Simplesmente a agricultura, a pecuária vai ficar inviabilizada no Brasil. E os governadores, obviamente, né, não querem mais. Eu não vou dizer todos, porque daqui a pouco aparece um daquele, né, um ali que resolve falar que quer demarcar a terra indígena. Mas naquele momento ninguém aceitou falar, eu quero que no estado seja demarcado tudo que está sendo proposto, né, de governos anteriores. Né? Não fizeram isso aí. Eu não vou usar minha caneta, a não ser que seja obrigado, para demarcar mais áreas. Como disse, 14%, general, equivale no Brasil uma área maior que os estados de São Paulo, imaginou? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o estado do Pará, praticamente. Do Pará. É muita coisa. E mais, essas demarcações, elas merecem ser todas revistas, uma vez que há provas de dentro da própria FUNAI, denúncias de demarcações fraudulentas para terras indígenas. São demarcações que foram forjadas, muito aumentadas na sua extensão, por gente interessada em lucrar com isso. Então isso precisa ser muito bem estudado. O próprio laudo de Raposa Serra do Sol foi colocado em dúvida e foi praticamente comprovado que foi um laudo fraudulento. Então todas essas demarcações têm que ser objeto de revisão para verificar o que realmente corresponde à verdade. Essas terras precisam ser devidamente demarcadas de acordo com a realidade. E a partir daí vamos pensar se vale a pena. São latifúndios que, se nós não dermos aos indígenas o tratamento que eles merecem, a possibilidade de se integrar ao conjunto de
do povo brasileiro, isso não promove de maneira nenhuma o engrandecimento das etnias. Ao contrário, elas são sufocadas pela chegada de estranhos, ficam cada vez mais pobres e não têm resolvido o problema do índio. Nós temos recebido índios lá no Palácio, o senhor mesmo recebeu índios pedindo para serem integrados à sociedade, para estudar, para terem possibilidade de frequentar a faculdade sem cota, sem nada. Ter escola indígena que possa prepará-los para ser cidadãos brasileiros, para não serem apenas cidadãos indígenas, são cidadãos indígenas brasileiros. Isso é muito importante. A gente vai voltar a tocar nesse assunto a semana que vem, que é muito importante. Desde 91, quando eu cheguei na Câmara, eu trabalho contra isso. Em 92, tá? Foi assinada a portaria pelo ministro da Justiça da demarcação da reserva em Yanomami, uma área 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. E ninguém sabe quantos índios tem lá. Alguns chutam, né? 8 mil, 9 mil. Vamos supor que seja 10 mil. Imagine uma área 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 10 mil índios. Agora, a riqueza que tem lá embaixo, é só você pegar o mapa metalogenético, vai ver. É uma coisa absurda, realmente. As áreas mais ricas do Brasil, seu subsolo, que estão demarcadas como terra indígena, seu subsolo, eles são riquíssimos. Teve a bancada de Mato Grosso teve comigo reunido hoje, o governador presente também, preocupado com isso, buscando alternativa para nós fazer com que o índio trabalhe. Os índios querem trabalhar. E vamos usar agora, segundo eles propuseram lá, inclusive, bem de razão, né? Que a OIT 169 é que diz que a gente só pode fazer na terra indígena depois de ouvir o índio. Nós queremos agora, no passado o índio não era tão esclarecido como é hoje. Então você nem tinha como ouvi-lo, você usou um tradutor. Vai pegar um tradutor do Funai antigamente. Brincadeira, né? Não precisa nem falar o que acontecia aqui. Só mentira. Ou como regra, era mentira. Então agora, como o índio fala nossa língua, está se inteirando, vamos ouvi-lo, para que essas áreas realmente possam ser usadas por eles, né? Não só no tocante à pecuária, agricultura, e porque nos dizer também garimpo. Qual o problema? Nós queremos legalizar o garimpo. Se o índio quer, vamos atender o interesse do índio, olha, meu Deus do céu. Vamos lá, general, essa semana aqui, boas notícias, né? A nossa economia cresceu 0,4% no último trimestre. A previsão era chega em torno de 0,1, cresceu um pouco, é muito bem-vinda. Não sei se nesse trimestre que já começou, como vai ser, não sei, mas o segundo trimestre, 0,4%, muito bem-vindo. Surpreendeu, inclusive, o mercado, né? E cortou aquela ideia que nós estávamos a caminho de uma recessão. Isso aí foi muito importante para o país. As pessoas têm que entender que acima dos interesses pessoais, das vontades de cada um, desses conchavos, existe um país que tem tudo para ser grande e que a gente não se convence que precisa colocar os interesses nacionais acima dos interesses pessoais. O dia que nós conseguirmos que a população pense dessa maneira, que os nossos políticos pensem dessa maneira, que o nosso poder judiciário encare isso como um desafio para modernizar o país, se nós não tivermos essa consciência, vamos levar muito mais tempo para chegar num lugar onde nós podemos chegar em pouco tempo. O país é absolutamente... Não dá para frear o desenvolvimento do Brasil. Tentam, o Brasil sai do buraco e mostra o seu potencial. E é flagrante para o mundo inteiro a capacidade que o Brasil tem de se recuperar. Nós fomos devidamente surrupiados aí durante muitos anos. Estamos numa situação crítica de dinheiro, mas já estamos nos recuperando e vamos nos recuperar. E a recuperação vai ser mais rápida do que imaginam, porque nós temos esse potencial para ser aproveitado. Em geral, os gastos públicos diminuíram em relação ao primeiro trimestre. Outra coisa, nós estamos batendo por atrás, fechando aí, gargalos, garroteando, fazendo tudo para que realmente não haja desvio. Pode ser que ache daqui a pouco um ato de corrupção no nosso governo, mas se aparecer, é com as 4 patas no pescoço, não vai ter colher de chá, não. Não vai ter corporativismo, não. Se Deus quiser, não deve estar tendo, se Deus quiser, não está tendo. E também dizer aqui, por exemplo, né? A Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, roda o mundo todo, fazendo esse brilhante trabalho. Por isso que eu falei com razão que ela vale por 10 milhões, fez mesmo, não? Sem dúvida. Tem dúvida nenhuma. A Indonésia... Uma baixinha retada. A Indonésia acabou de abrir mercado para a nossa carne bovina. Vamos assim dizer, não é muita coisa, mas é muito bem-vindo a Indonésia. 25 mil toneladas de carne por ano. Então, parabéns ao pessoal do MAPA, o Ministério da Agricultura, por ter conseguido, né,
abrir esse mercado, né? Estamos bastante avançados, conversando com o Japão, com a Coreia do Sul. Daí vem essa notícia de estamos tocando fogo na Amazônia. Capitão Nero, sou eu agora, não sou mais Capitão Motosserra. Nero. E a imprensa detona esse negócio, potencializa. Tudo que a gente fala é buscar lá entre vírgulas, uma letrinha, né, para bater contra a gente. Aí complica a situação, mas tudo bem. PIB, 0,4%, Letícia. Concluímos também há poucos dias um acordo chama-se EFTA. É um acordo entre 4 países. Vou pegar você agora aí. Vamos lá. Islândia, tudo bem? Islândia, Noruega, Suíça. Agora ficou difícil para mim aqui. Liechtenstein. São 4 pequenos países, né? Mas é muito bem-vindo também esse acordo Pior que esse pouquinho da fase. do Mercosul aqui. Isso é mais mercado, é dinheiro que entra. Isso é muito bem-vindo para nós aqui. E é um sinal repito, confiança no Brasil. Eu estive nos últimos 4 anos, né, andando pelo mundo, numa pré-campanha, que se eu me equivocar e falar campanha, amanhã tem 200 processos contra mim lá no TSE. Não fez a campanha, não é permitido. Pré-campanha, conhecendo o mundo. E 8 anos de cadeia. Porra, mas... Então vamos conhecer o país, e é duro a gente ser recebido lá fora, como éramos, com o manto da desconfiança. A gente vê que, sente pelo semblante, pelo olhar de algumas pessoas, com as autoridades, é duro. Graças a Deus estamos recuperando isso daí. Nós temos que governar, Geraldo, é igual um negócio de militar, o quartel, por exemplo. Claro. O militar pode pisar na bola? Pode. Tá? A princípio, como exemplo. Ponto de honra. Voltando rapidamente, esse plano piloto do Moro hoje, né? Foram nas 5 regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Foram em uma cidade em cada, um plano piloto, né, onde todas as instituições, né, quer ser o governo federal, estaduais ou municipais, vão se fazer presentes, e com inteligência também. Tá? Falta, obviamente, o projeto anticrime do Moro, tem muita coisa a ver com isso também, e também o nosso, que está quase pronto, eu não apresento ainda, para não complicar, porque é complicado muitas vezes o tratamento aí com o legislativo, né? Não pode botar muita matéria lá, porque você começa a ter reações negativas no projeto, no outro, daí tem um grupo considerável, pode ser que não vá para frente. Então, está esperando aqui o do Moro, tá? E o nosso outro aqui, que chama-se retaguarda jurídica. Eu posso enxugar meu projeto e entrar apenas na retaguarda jurídica, que permite o policial, ao cumprir a missão, ser condecorado e não processado. Alguns estão me atacando aí, que é um projeto, carta branca para matar. Dizer para esse idiota, para esse imbecil aí, que é carta branca para o policial não morrer. Esse mesmo policial que defende a tua vida. Tá? Inclusive, repetindo aqui, que está na iminência de tribunal de júri, novamente, o cunhado da Ana Hickman. Dá para imaginar isso? Você está dentro da tua casa, ou dentro do hotel, que é a mesma coisa, está dentro do quarto, é propriedade privada. Entra um vagabundo, armado, atirando. Tinha uma senhora lá dentro, 2 tiros acertam na senhora. Daí o cunhado da Ana Hickman consegue pegar a arma do vagabundo, rola com ele pelo chão e dá 3 tiros na cabeça dele. Isso é excesso. E tinha que dar 30 tiros e ganhar uma medalha. Pô. Medalha de 30 tiros e medalha de ouro. Né? 20 de prata e 10 de bronze. Foi na esposa dele. Foi na esposa dele? Olha a situação. E o Ministério Público de Minas Gerais, recorre. E ele está vivendo esse inferno há um tempo que pode ser condenado. Tá? 12 a esse tipo de homicídio, 12 a 30 anos de cadeia. É inacreditável, tá certo? Não se ter arquivado esse processo há muito tempo. Que zelo é esse, MP? O que esse pessoal, não ele, estou generalizando o MP, não, por favor. Estou na iminência de indicar um novo chefe do Ministério Público aqui em Brasília. Aqui, tá? O que passa na cabeça desses caras? O que passa na cabeça deles? Tá? Fazer uma ação dessa. O cara, esse cunhado da Rickman vive assombrado, porque ele vai sentar no banco, pode sair dali com 12 ou 30 anos de cadeia. A gente não sabe o que passa na cabeça do pessoal do Tribunal do Júri, e espero que seja absolvido por unanimidade. Mas vamos em frente aí. É um país que uma moça, né, uma jovem, mata o pai e a mãe e tem direito a saidinha no dia dos pais e no dia das mães, realmente tem que parar para pensar, né? Tem alguma coisa errada.
Ó, final do ano, espera aí, tá? Aqueles indultos, eu vou escolher alguns colegas policiais que estão presos injustamente aqui no Brasil. Preso por pressão da mídia. Preso por pressão da mídia. Então, no final do ano, vai ter policial nesse indulto aqui. Espero que o pessoal me abasteça de novo pra gente analisar, quem tiver em condições de ver, pra gente botar na rua. Esse sim, botar na rua. Tá certo? E tem casos aí que todo mundo sabe. E tem que ter coragem e usar a caneta compacto, não é mais Bic não, né? Compacto agora, que a Bic é francesa, compacto. Vetos à lei de abuso de autoridade. O ministro Moro está propondo, se não me engano, 9 vetos. Tá? E tem mais pessoas propondo vetos. A gente vai analisar e vamos decidir. Tem um pessoal dizendo, é veto total ou nunca mais voto em você. Ô, cara, se você não tem consciência da responsabilidade que eu tenho na minha caneta, tá? Não vote mesmo. Você vote na esquerda no futuro. O projeto lá tem dezenas de artigos. Bons artigos, a gente vai deixar lá. Agora, se você achar que eu tinha que vetar tudo, paciência. Você vota no... Se tivesse outro cara que concorreu comigo, aqui, no meu lugar, já tinha sancionado tudo isso aí. Não tinha vetado a questão, como eu vetei, depois, infelizmente, o Congresso derrubou, a questão do fake news eleitoral. Eu ofender aqui, vamos supor até que eu faça fake news. Eu faço fake news com o Genão aqui. Eu falo a maior besteira do mundo, eu ofendo a honra dele aqui. Não tem problema, quase não tem problema nenhum. O que eu vou responder eu não sei como é o termo jurídico aqui, ajuda aí. Calúnia, difamação. Tá? Agora, se ele for candidato e for durante o período, posso pegar 8 anos de cadeia. Tá? Graças a Deus mudou o Brasil. Não estou me elogiando, não. Os outros eram muito parecidos. Alguém, não vou falar nome, porque está problema, né? Veja quem foi para o segundo turno comigo. Quem ficou em terceiro lugar, em quarto, em quinto. Até um pessoal que perdeu para o Cabo da Ciúra, inclusive, ali. Tá? Veja se esse pessoal tivesse chegado. Como é que estaria o Brasil? Agora, tem gente que eu nem tomei a decisão e já me desacredita. Já começa a ameaçar. Eu sou obrigado a banir no Facebook, sou obrigado a banir. Tá? Porque a maneira como o cara se comporta, como acusa, diz que eu estou defendendo outras pessoas em cima desse projeto. Primeiro, esse projeto não tem nada a ver com o passado, é o futuro. Não tem nada a ver com o passado. Não quero proteger ninguém com esse projeto, porque não protege ninguém. Tá certo? E esse é um ensinamento também que a gente ganha ao longo da vida. Tomar a decisão quando não é a nossa assinatura é muito fácil, né? A gente percebe isso quando é responsável por alguma coisa, é comandante de alguma coisa. Todos os problemas são muito fáceis de ser resolvidos quando não é a assinatura da gente que vai no papel. Quando é a assinatura, tem que parar para pensar. Porque aquilo ali é um alto grau de responsabilidade. E quando eu assino alguma coisa, eu estou determinando que aquilo seja feito. Então precisa ter análise, precisa ter estudo, e a coisa precisa ser muito bem conduzida e muito coerente com tudo que acontece no entorno. Hoje eu tive também o 02 da Receita Federal conversando comigo sobre um veto, ouvindo todo mundo. Tá? Não tem, você não quer facilitar a vida de ninguém, não. Hoje, William Vac, pelo amor de Deus, William Vac, né? da Globo, lá atrás, da Globo lá atrás. Depois teve aquele problema que estava o áudio aberto, ele falou lá uma besteira, saiu da Globo, agora voltou para a imprensa. Esculacha comigo. Eu nem falei em veto ainda, né? Se vou vetar ou não esse ou aquele artigo, esculacha comigo. Diz que eu estou acabando com a Lava Jato. Mas ele diz, quem o Moro vai apoiar em 22? Deixa bem claro, o Moro não me apoiou. E é uma verdade. Eu conheci o Moro como? Conheci como todo mundo conheceu. Tive um encontro com ele rapidamente no aeroporto, apertei a mão dele, ele baixou a cabeça e saiu. A imprensa esculachou comigo, né? Olha aí, ó, quis aparecer com o Moro, ignorou. Depois ainda, antes das eleições, eu estava em Parnaíba, terra do Monsanto, e conversando com o pessoal, bem pré-campanha, como eu recebi um telefonema do Moro, no gabinete de deputado, e ele falou comigo do mal entendido, do aeroporto, porque eu não queria conversar com político nenhum, porque havia conversado com um anteriormente, no momento que ele esboçou um sorriso, que o Moro também não é de sorrir muito, né? Esboçou um sorriso, tiraram uma foto, dizer que ele é amigo do cara, tá certo? E depois, quando acabou as eleições, conversei com o Moro. Assumi um compromisso. Eu tenho responsabilidade sobre o Moro, porque eu não tenho. Ele não é meu subordinado, não é nem empregado, ele é um colaborador. Como o João Heleno é um amigo que está colaborando. Tá? Abriu mão de 22 anos de magistratura. Sem dúvida, né? Pô, abriu mão. Tá? Hoje em dia, por exemplo, supõe que eu infarte hoje aqui, né? Olha, a Petralhada ia dar risada, mas os médicos dizem que do coração, né?
No morro não. Nem da facada eles conseguiram me matar, né? Que é do coração, tá certo? Assume o vice. Vamos supor que o vice queria trocar o da justiça, vamos supor. O vice infarto também. Ok, Mourão? Tu infarto também. Né? O Moro vai ter eleições, assume o Rodrigo Maia para da Câmara. Se o Rodrigo Maia infartar também, assume o Davi Alcolumbre. Se o Davi Alcolumbre infartar, assume o Dias Toffoli, até que haja um prazo, se não me engano, de 60 ou 90 dias, tenha novas eleições. O Moro, não sei se vai continuar ou não com essas pessoas aí, mas ele vai ter que cuidar da vida dele, pô. Ele assumiu isso com um objetivo. Não é uma aventura, eu quero ser ministro. Ele renunciou e está sendo ministro e está fazendo um trabalho excelente. Mas de vez em quando é um atrito. Já teve algum atrito entre nós, Janão? Não, por enquanto não. Tem certeza? Eu tenho, acho que... O senhor é de Cavalaria, eu sou artilheiro. Eu sou mais inteligente que o senhor, Janão. Claro que é, sem nenhuma dúvida. Mas tive problemas não, alguma coisa que a gente gostaria que fosse feita, conversa, etc. E tudo bem. E a imprensa potencializa, né? O tempo todo potencializando. Tem nenhum problema com o Moro, mais uma vez, Moro, parabéns aí pelo teu projeto de hoje, né? De combate à corrupção e crimes violentos. Programa Em Frente Brasil. E deixa bem claro, né? Só em o nosso governo assumir. Governadores também, muita gente nova. O número de mortes violentas no Brasil caiu em 20% aí nos últimos meses. Que está acabando. Tem aqui uma galerinha da Globo aqui, ó. O pessoal da Globo vive perseguindo, né? Impressionante, né? As eleições acabaram. Chega, pô. Já encheu o saco já. Tá certo? Vou deixar bem claro aqui. O Merval Pereira fez uma matéria esses dias, falou, o fake news Bolsonaro. Ô, Merval, chama de mentiroso, Merval. A dama de Macron. Mas daqui a pouco você está defendendo o Macron aí. Então, é verdade. Isso aí foi há algum tempo. Tá? 2016, 2017. Algumas pessoas que ganham muito bem da Globo, que o imposto de renda é em cima de PJ, pessoa jurídica, tá? 10%. Então o Merval Pereira deu palestras. O Merval Pereira, R$375 mil. Eu quero que o Merval fale, né, com propriedade, né, com critério. Estou sabendo aqui, porque esse aqui é documento oficial, né? Não teve. Fala a verdade, pô. Cadê o Merval? Cristiana Lobo, também, R$330 mil. Dinheiro do Senac para dar palestras. R$330 mil para dar palestra, pelo amor de Deus. A corrupção no Brasil, não estou chamando ninguém de corrupto, não, mas o dinheiro que vai para o ralo no Brasil é inacreditável. Samidana, tá bem, palestras. Esse aqui é. Olha o zelo, hein? R$284.450,88. Teve uma briga ali. Não teve que. Né, 88 centavos. Se não fosse 88 centavos, eu não ia fazer palestra. Mais gente aqui, Juliana Morrone, R$270 mil. Pedro de Moraes Rubim de Ascioli da Costa Dória, R$225 mil. É triste, né? E esse pessoal, o que acontece? Olha só, eu vivi esse momento, né? Alguma crítica virulenta contra os presidentes da República na época? Eu não sei depois que ele caiu em desgraça, né? Não tinha crítica virulenta. Faziam parte do sistema. Agora, nessa época, do que eu era chamado o tempo todo? Por esse mesmo pessoal aí. Racista, homofóbico, fascista, xenófobo, incompetente, não gosta de nordestino. Não deixa minha esposa saber disso, senão que ela é filha do cabra da peste aí lá de Crateús. Tá? Não gosta de nordestino. Quer mais? Lembra mais coisa aí? Tem uma relação. Porrada de coisa, pancada de coisa Misógino. aí. Misógino. Não gosta de mulher, quem não gosta de mulher é o quê? Eu não vou falar aqui que agora sou presidente, pega a mão. Então, presta um desserviço, já ganha muito bem, paga um imposto de renda diferente que o povo, nesse teto aqui, é 27,5%, pagando 10% pensão. 13%. Pensão, 13%. PJ, né? PJ, eu acho que é 10%, mas tudo bem, que seja 13%, não tem problema não. Para fazer o quê? E muitas vezes mentir. O jornalista tem que ter o compromisso de falar a verdade, mente o tempo todo. Pega gente da minha família, esculacharam a avó da Michelle outro dia, ó, um problema que ela viu há mais de 20 anos, bota a cara dela, divulga.
Tá? A questão que, comigo, meus familiares também, potencializa o negócio. Tá? E o que eles querem fazer com isso aí? Para o sistema, a Globo aqui, esse pessoal da Globo, interessava qualquer um presidente. Qualquer um. Podia ser o Haddad, podia ser o Ciro, podia ser o Alckmin, menos eu. Eu sou o grosso agora. Isso está mandando certo. Hoje, quero ver hoje à noite, vai sair no Jornal Nacional hoje à noite, o Merval Pereira vai comentar, vamos ver. Está meio sumido. Cadê o Merval? Tá? Cadê o Merval? Está meio sumido. Vamos falar do 0,4% de crescendo nossa economia. Fala a verdade. Não vi tocar no assunto a questão do nosso acordo aqui, o nosso acordo aqui com comércio com a Indonésia. Não tem, é só péssima notícia o tempo todo, péssima notícia o tempo todo, e mente requenta a notícia e desinforma o tempo todo. Estão perdendo a credibilidade, não é de hoje. Não é de hoje. Bem, vamos em frente? Acabou, João? Acabou? Pode ir para casa? Atira, vamos atirar para... Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Até a semana que vem, novamente, se Deus quiser, com boas notícias. Eu estarei depois do dia 7 de setembro, vai ter uma parada, vai durar 1h10 mais ou menos em Brasília. Eu quero convidar vocês a comparecer no próximo, sem ser sábado, agora o nosso 7 de setembro. Com toda certeza vai ser o maior 7 de setembro da história de Brasília. Compareça com a tua camisa verde e amarela. Vamos saudar a nossa liberdade, a nossa democracia, a conquistada há muito tempo, com muito suor, sacrifício, com destruição de reputações. Tá certo? E olha a questão da liberdade de imprensa. Né? Nós defendemos a liberdade de imprensa. Procure aquele deputado que pediu destaque para que você, que sem querer até, vamos supor, passe um fake news. Falaram que eu fiz fake news contra o PT. Se eu mentir contra o PT, menos vezes menos dá mais, não é isso? Então você tem que falar a verdade do PT. Menos com mais, dá negativo para eles. Mentir para o tocante ao PT. Eu menti. Não tem que mentir, falar a verdade. Ideologia de gênero, destruição dos valores familiares, tá? Roubalheira da Petrobras, entrega de patrimônio nosso para ditaduras do mundo todo. Olha a caixa preta do BNDES aparecendo. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Quer comprar um avião, quer 20 milhões emprestados, 3% ao ano? Que teta, hein? Que teta, hein? Que esse Luciano Huck? Que teta, hein? Eu sou o último capítulo do caos. Faz parte do capítulo. Não foi legal a compra, reconheço, mas poxa, só para peixe. João Dória também comprou. João Dória comprou também, Dória? Comprou também. Explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma. E depois peça de... Eu vejo o Dória falando de vez em quando, minha bandeira jamais será vermelha. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Valeu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.